Transporte coletivo, creches, educação infantil, saúde, iluminação das vias públicas, coleta de lixo, manutenção de praças, parques e logradouros, eventos esportivos e culturais. Estes são alguns dos tantos serviços e espaços de responsabilidade das prefeituras e das câmaras municipais. É nas cidades que se constrói o cotidiano, que nascem ou se efetuam as políticas públicas. Neste ano, a conjuntura nacional ofuscou, em boa medida, as discussões sobre as eleições municipais. Além disso, estas eleições inauguram regras inéditas que impedem o financiamento empresarial, diminuem o tempo das campanhas na TV e no rádio e tornam as campanhas mais curtas. As novas regras acabaram produzindo, em função da quantidade de audiência, mais importância à cobertura da mídia corporativa sobre os candidatos e suas propostas. Cobertura que, como todos sabem, responde a interesses específicos e, por isso, não costuma ser lá muito imparcial. Enfim, são cerca de 500 mil candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores disputando os votos dos brasileiros em mais de 5.500 municípios. Como analisar as eleições municipais que se aproximam? Lembrando que a gestão municipal é a primeira porta para a participação popular na vida institucional. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Hoje foi deflagrada mais uma fase da Operação Lava Jato, que movimenta o cenário político, econômico e jurídico no país. Logo às vésperas das eleições municipais, agora no início de outubro. Para analisar todos os conflitos de interesses em jogo nesse delicado momento, temos a honra de receber Jaqueline Quarezemin, socióloga, historiadora, professora de pós-graduação na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e diretora da Opinare Pesquisas. E Pedro Aguerre, cientista social, professor da PUC São Paulo e membro associado da Escola de Governo de São Paulo. Bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Qual a leitura que a gente pode fazer dos impactos da conjuntura nacional e da Operação Lava Jato nas eleições municipais? Vou começar com as damas, tá, Pedro? Jaqueline. Não tem como dimensionar ainda qual o impacto disso tudo, mas certamente afetará o campo democrático popular, ou seja, as candidaturas que se colocam no campo da esquerda, no campo progressista, porque as denúncias que estão sendo feitas, elas têm um alvo específico, elas não são aprofundadas. Vive-se muito os espetáculos, entra alguém, faz uma cena e isso não é aprofundado, quer dizer, a sociedade não está participando efetivamente do debate. Nós temos aí já há uns 3 anos essa politização, essa judicialização da política e isso politização da justiça. Isso é extremamente grave, porque primeiro que justiça é um conceito filosófico, não é? Porque o Brasil tem uma série de injustiças. Se fosse discutir seriamente essa questão, teria que ver primeiramente qual é a situação dos presídios no país, onde tem muitas pessoas que estão lá, como, né, presos ainda, quando os processos já transcorreram. Então a justiça, ela tem que também fazer a sua tarefa mínima. É claro que em âmbitos, né, de Supremo e da própria Procuradoria, envolvendo aí a questão da Lava Jato, eles têm assumido um papel que é importante, trazer o debate. Na verdade, a corrupção, ela é endêmica no Estado brasileiro, não é recente isso. Isso tem que sim ser discutido, tem que ser apurado, as pessoas têm que de algum modo enfim, pagarem pelo que fizeram. Agora, que isso seja feito de uma forma isenta, analisando todos os fatores. A corrupção é um problema sério, mas não é o principal problema deste país. Antes, pelo contrário, o que se vê agora é que misturar essa questão do impeachment ou
as políticas que o atual governo federal, né, que o atual presidente tenta implementar num processo eleitoral municipal, está confundindo e as pessoas não estão entendendo. Somado à redução do espaço do programa eleitoral na TV, isso é extremamente complicado, porque não está se entendendo direito quais são as propostas dos candidatos. Quer dizer, você tem uma redução do programa eleitoral, mas você tem o aumento das inserções durante o dia, o que é positivo. Porque geralmente no programa eleitoral as pessoas viravam o canal. Então, com as inserções durante a programação, elas acabam também prestando atenção. Mas eu vou reforçar o aspecto que você mencionou, Tuto, que é a questão das emissoras, pela redução do espaço, as emissoras estarem dando mais matérias e espaços para governador, deputados e outros que apoiam os candidatos a prefeito, não é? Então, isso é extremamente complicado, porque você vê o comprometimento da grande mídia com determinadas candidaturas. Então, se o processo é democrático, temos que garantir efetivamente isso. Uma isonomia, né? Uma isonomia, Deveria e daí a ser importância garantida. dos meios. Os meios, eles têm responsabilidade. Eles têm que ter responsabilidade social. A intenção tem que ser informar a população. Então, dimensionar esse impacto agora é dizer que ele afeta muito o campo democrático popular, o campo progressista. Mas não é possível dizer assim o que vai ocorrer. Porque, no meu entendimento, tudo está em movimento o tempo todo. Tudo pode acontecer. E a gente tem um momento de fartas incertezas, né? Fartas sobre o que vai incertezas, acontecer muito amanhã, bom. quanto mais no médio e no longo prazo. Pedro, queria ouvir tua análise também, lembrando que, embora eu não tenha dito isso lá no início, além do tempo de televisão ter sido fatiado, né, com inserções, pequenas inserções e tal, e a questão do financiamento, há também uma redução do tempo de campanha, né? O período de campanha é menor. Exatamente. Né? O período formal de campanha é menor. Exatamente. De fato, o período de campanha passou de 90 para 45 dias. Caiu Acho que, pela metade, né? ao lembrar do mote da primeira discussão, que é a discussão da influência do cenário político mais amplo sobre as eleições, é a mini reforma eleitoral do Cunha, né? Feita pelo ex-deputado cassado Cunha, que teve aquela chamada pauta-bomba e que esteve em evidência durante muito tempo no Brasil, colocando questões muito polêmicas, muito controvertidas e mobilizando a mídia e a opinião pública em temas muito controvertidos. E entre elas passou essa mini-reforma eleitoral, né, que hoje coloca as eleições muito mais curtas, com menor tempo de campanha. Evidentemente que esse menor tempo de campanha provoca uma espécie de... Quando a campanha começa a aquecer, começam os debates a proliferar, começa as pessoas a compreender como atuar sobre as novas regras, a campanha está terminando. E as novas regras propiciam oportunidades interessantes que mal vão ser degustadas pela sociedade. Ou seja, a possibilidade da contribuição de pessoa física. Mas na contribuição da pessoa física também é uma perversidade. 10% da renda do indivíduo. Ou seja, os mais abonados podem dar uma quantia muito grande de recursos e a população pode dar uma quantia muito menor, o conjunto e a maioria Ou seja, da população. a força econômica continua atuando. Né? A força econômica continua atuando. Além do que, não houve uma preparação prévia para que isso pudesse ser estruturado, porque devemos reconhecer que a contribuição de recursos das pessoas é um valor muito importante. As pessoas se apropriam da democracia e passam a exercer o seu interesse em eleger candidatos, na contramão da criminalização da política, na contramão do que a mídia vende, que muitas vezes, a grande mídia, né, os segmentos mais particularizados da mídia, que vendem um pouco a criminalização da política, a política como o pior dos mundos, quando ninguém em sã consciência pode imaginar que a política é pior do que qualquer outro âmbito da sociedade. O âmbito empresarial, o âmbito financeiro, ou mesmo, ou seja, a sociedade é muito equilibrada nos defeitos e nas virtudes, né? E a política, ela tem muitos defeitos, evidentemente, que também dizem respeito ao fato de que ela é muito importante, porque ela define a vida das pessoas numa sociedade. Em todo caso, o fato de ter havido mudanças nas regras produzidas por esse alto poder também dialoga com outros elementos que esse mesmo alto poder produz, que é às vezes uma instrumentalização de coisas importantes como as investigações de corrupção, uma instrumentalização. Ou seja,
ninguém vê como muita coincidência essa aparatosa denúncia que houve do Ministério Público Federal para o Lula e menos de uma semana depois a aceitação das denúncias pela Lava Jato e uma denúncia no dia seguinte outra denúncia e no dia de hoje um fato que acho que deve ser lembrado que é a prisão, a decretação da prisão do ex-ministro Guido Mantega no hospital. Há 10 dias das eleições. No hospital, em acompanhamento de uma situação de saúde da esposa. Da esposa, mas que sem emocionalizar a relação com o nosso ouvinte, com o nosso espectador, se trata de uma questão, não é questão de hospital ou não hospital, se trata de uma questão de flagrante que deveria obedecer a certas regras muito claras do direito penal. Se a pessoa oferecesse risco de fuga ou alguns mecanismos, e nada disso se deu no caso de um ex-ministro, de uma personalidade pública que de repente podia ser encontrada, podia ser notificada e se faz um escândalo espetacularizado e depois ocupa o espaço todo da mídia. E, né? aliás, Pedro, tem mais um detalhe, Pedro e Jaqueline. Segundo informa, inclusive a grande mídia, esse pedido de prisão temporária, com busca e apreensão, enfim, para o Guido Mantega e para outros 7 investigados, está pronto já há algum tempo. E ele foi seguro sob o pretexto de que estava nas Olimpíadas e porque os agentes da polícia, inclusive, estavam operando nas Olimpíadas, então faltava ativo para deflagrar a operação, essa fase da Operação Lava Jato. Porque agora que terminaram as Olimpíadas, as Paralimpíadas, então agora teria pessoal para fazer a operação. O curioso é que nas Olimpíadas disputaria a mídia, né? Com as Olimpíadas. Então não teria tanto espaço midiático quanto agora, porque a grade das TVs abertas, das grandes TVs, estavam concentradas nas Olimpíadas. Agora esperou-se chegar uma semana das eleições e se deflagra mais um golpe no campo progressista, né? Veja, isso independentemente dos acusados, daqueles que tiveram condução coercitiva, prisão preventiva ou temporária decretada, terem culpa ou não. A questão é o espetáculo mesmo. É como se constrói esse tipo de informação para o público, né? Se as pessoas tivessem culpa, isso poderia ser feito discretamente, como aliás deveria ser feito, as pessoas serem conduzidas, darem seus depoimentos, fazerem amplamente as suas defesas, serem condenadas ou absolvidas e ponto final. Certo? Não é isso que acontece no Brasil, infelizmente. Eu queria já aproveitar aqui que eu já tomei a palavra de vocês e botar a palavra dos internautas que estão nos assistindo pelo Facebook. Tenho aqui já algumas questões. O Anderson Fernandes, na verdade, Anderson, acho que eles já responderam essa pergunta e coincide com a minha primeira pergunta, né? Só para você saber que você já está contemplado, que você pergunta qual a importância das eleições municipais de São Paulo no contexto nacional e para a democracia. Não está. Então, não tá. Vamos nessa primeiro. Pedro, já que você já me contestou aqui, não está. Então, responde para o Anderson. Né? De fato, São Paulo é a vitrine da política nacional e nós temos que lembrar da importância das eleições municipais para o panorama político mais geral. Ou seja, as eleições municipais são o começo da formação das forças políticas para as eleições presidenciais. É quando se estabelecem alianças, é quando se aquilata. Então, depois, ao final das eleições, o número de prefeituras obtido por cada partido, o prestígio de cada partido vai ser central na delimitação das aspirações de cada potencial candidato a presidente, etc. A governador, etc. A governadora, as eleições para governador ficam muito pautadas. Então, sempre se termina uma eleição municipal contando a contabilidade, quem ganhou quanto, né? Então, por isso que fizemos essa referência logo no começo à influência de fatores políticos sobre a eleição municipal, porque deixa evidente, não é uma questão do comentarista, deixa evidente a preocupação em fragilizar ou em vulnerar ou em direcionar críticas ao setor democrático popular, como já foi falado, né? E São Paulo
São Paulo tem uma extrema importância no cenário nacional, é a terceiro orçamento da República, É a maior é cidade sempre um do país. celeiro de políticas públicas, onde se testam inovações, né? O orçamento participativo nasceu no Sul, teve uma realização em São Paulo, políticas públicas de inclusão, políticas públicas de transporte. São Paulo é um celeiro importante, de uma referência importante no plano da gestão municipal. Então, e também é a joia da coroa da eleição municipal, mais disputado e desejado. Tanto que todos os partidos dispensam uma importância muito grande, selecionando candidatos e buscando convencer o eleitor e nacionalizando essas campanhas. Elas aparecem nos programas das grandes emissoras à noite, Nos debates. debates, e como a professora Jaqueline comentou, tem essa possibilidade das inserções de mídia associarem, vincularem o candidato com outros políticos que estão fora da órbita da legislação eleitoral. Então, São Paulo aparece com muita força nos interesses, como é a joia da coroa da eleição, né? Então, e a eleição municipal também tem uma importância muito grande, porque é a dimensão mais próxima do cidadão. Sim. É onde a o política âmbito. acontece. É? É onde a política acontece. É onde Ela a política acontece na cidade. Exatamente. E é onde os candidatos estão circulando nos bairros, é onde está se dando o debate público. Então, a eleição é muito importante em São Paulo e repercute. Repercute muito na região do ABC, na região metropolitana de São Paulo. E por aí segue sempre com notícias que se espalham a nível nacional. E deixa eu voltar para a Jaqueline. Claro. Eu tenho notado nas campanhas municipais, não só aqui na Grande São Paulo, mas também em Rio de Janeiro, sobretudo nas capitais que a gente consegue acompanhar mais de perto, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, capitais do Nordeste, enfim. E você tem... Eu notei uma coisa que eu gostaria de saber se a minha impressão faz algum sentido do ponto de vista da análise da ciência política, que é a seguinte: os candidatos, nesse momento, eles fazem campanha, muitas vezes, frequente, não é uma regra, mas me parece uma maioria, como se a gente, na hora que eles fazem as propostas, as suas proposições, como se não houvesse crise econômica, como se não houvesse contingenciamento orçamentário de verbas da União e dos estados, que irrigam parte das políticas públicas executadas pelos municípios, como se não houvesse problema de prometer mundos e fundos para um cenário de retração econômica, de recessão, etc. E eu fico olhando para isso, falando assim, bom, às vezes eu olho para isso e penso assim, será que o candidato acha que o eleitor é idiota? Porque não é possível que ele fale como se tudo fosse possível, né? Fazer nesse contexto. Quer dizer, não tem nenhuma modalização da sua fala e das suas propostas em relação à conjuntura absolutamente séria política e econômica do país. E, por outro lado, você tem, quando se lembra disso, é como se separasse outro mundo. Então vamos falar mal do governo federal, do anterior governo federal ou do atual governo federal, que tem pautas retrógradas, reacionárias e recessivas, né, que vão congelar orçamento para a saúde, para a educação, mas é como se fosse outro mundo. E o mundo do município dele, quando ele está fazendo proposta ou promessa, não tivesse nada a ver com aquilo. Sim. Vocês têm essa impressão? Sim, e é surreal, porque tem candidatos se dizendo, eu não sou político, eu sou gestor. Não é? Quer dizer, desqualificando a política. E isso é extremamente perigoso, porque hoje é um campo que está sendo afetado, está sendo mais afetado, ou um partido, no caso o PT, que está sendo mais afetado pela conjuntura ou pelas críticas políticas, mas isso afeta todos os partidos no médio e longo prazo, porque há uma perspectiva neoliberal que não tem interesse que as pessoas participem da política. E desqualificar o campo da política, que é o único lugar possível de fazer as mudanças efetivas, né? Porque a política é que nós temos que rever o modelo de Estado e de atuação com a sociedade. É isso que tem que ser revisto. E, historicamente, nós temos no país uma exclusão das pessoas mais simples, das pessoas mais pobres ou dos trabalhadores organizados na participação política. Então, essa formação do Estado é que acaba determinando esse rumo e que determinou agora, inclusive, o que está ocorrendo. Então, a sociedade ela tem que se atentar para isso, ela tem que acompanhar o que está acontecendo efetivamente, não só
pelos meios de comunicação, porque esses também têm um olhar sobre essa realidade, mas ela tem que tentar participar dos debates, ver efetivamente o que os candidatos estão, porque, como falou Pedro, quer dizer, o resultado das eleições municipais, de algum modo, ele apresenta uma correlação de forças para as eleições presidenciais em 2018. Afora isso, é na cidade que se define a política de educação, de saúde. E nós temos que voltar à ideia de que a gestão tem que ser democrática, dos conselhos participativos, dos conselhos gestores, que isso foi determinado na Constituição de 88. Diretas de democracia. Diretas, que o cidadão consiga, de algum modo, acompanhar, por exemplo. E intervir, porque as ouvidorias nas prefeituras, de algum modo, toda aquela informação que poderia gerar um tipo de inteligência capaz de atender demandas territoriais, regionais, elas acabam sendo engavetadas, não é? As pessoas reclamam, às vezes quando eu pego algum resultado de pesquisa, que de algum modo a gente também trabalha com isso, de ouvidoria, o que as pessoas estão dizendo para as ouvidorias municipais, eu sinto assim que as pessoas têm a mesma impressão de que aquele semáforo não tem um ponto ali que a pessoa fica apertando, achando que ela pode, de fato, interferir no sistema do semáforo, né? Ela fica ali apertando, achando que ela pode fechar. Isso é uma ilusão, não é? Então, é a mesma ilusão alguns organismos que o Estado acabou fazendo, que são utilizados mais como marketing, né? Uma forma de vender uma imagem de que as pessoas estão participando. E, na verdade, o que se tem que buscar é uma gestão participativa efetiva, onde as pessoas consigam acompanhar a execução dos orçamentos e consigam, de algum modo, perceber que o dinheiro que se arrecada, que o município, de algum modo, trabalha, isso tem que ser efetivamente para políticas públicas. Essa é a questão das políticas públicas. É para isso que serve uma gestão democrática. Eu queria acrescentar, justamente, às vezes, o paradoxo que acontece do candidato se apresentar como se estivesse desvinculado de um contexto político mais amplo. Ou seja, se está sendo proposto no plano federal um ajuste fiscal para 20 anos, com redução das verbas de saúde, de educação, o candidato que está apoiando essas propostas não pode oferecer milagres na educação, duplicar números de médicos, ampliar a rede de assistência, etc. Né? Então, aí tem um descompasso. E eu gostaria de mencionar, ou seja, dois descompassos. E o outro são as campanhas políticas baseadas no medo, nos instintos primários, que desqualificam a política. Né? É claro, falar de segurança é sempre uma persuasão, porque acaba sendo um discurso fácil. Só que o município tem um papel limitado na segurança pública. Então, você nota candidatos falando em segurança, em mais polícia nas ruas, em vote no candidato de uma corporação policial, independentemente da sua contribuição para a sociedade, pelo fato de pertencer a uma corporação. São indícios de desqualificação da política e de tentar seduzir o eleitor por aquilo que não... Né? Desinformá-lo, desqualificando da própria política como tal. Então, no caso de São Paulo, nós temos uma conquista importante, que é o programa de metas, construído pela Rede Nossa São Paulo, já com a aderência de 40 cidades no Brasil. E o programa de metas faz com que o candidato, ao início do governo, estabeleça os seus compromissos. Ele pode sofrer até o impedimento, pode até ser afastado se ele não cumpre os seus compromissos. Mas, então, você é um instrumento de medição e você pode ver quanto do proposto foi atingido, como foram alocados os recursos em termos de centro e periferia, a população mais pobre, houve redução nos déficits de creches, por exemplo, né? Então você consegue começar a quantificar e a dimensionar um pouco as promessas diante das necessidades da população. E temos que lembrar sempre que gestão pública é um espaço para inovações. Como tínhamos o orçamento participativo, hoje nós temos uma presença importante, por exemplo, das controladorias do município, que tem um papel importante de apuração, de fiscalização, de combate à corrupção no nível local, que tem tido avanços. Eu lembro de Canoas, que recentemente foi premiado por um trabalho muito bonito de um código de ética nas licitações. Canoas, Rio Grande do Sul. Nas licitações
licitações, nas concorrências públicas, para estabelecer regras de transparência. Um exemplo que apareceu agora no concurso Cidades Sustentáveis, né? Ouvidorias e a questão da participação da população. São parâmetros, como você vai construir uma governança mais transparente, é um parâmetro importante, como você vai construir a participação pública e como você vai ajustar o orçamento à dimensão real. A dimensão real, porque quando você nota o discurso do governo que sucedeu o governo da Dilma, ele dizia que havia um déficit fiscal brutal, mas ele se tornou um governo gastão, um governo perdulário, um governo... E que aumentou o déficit, né? Que aumentou o déficit. Imediatamente pediu um aumento de déficit. E carimbando como se a culpa fosse toda do anterior. Ele aumentou o déficit, dando a culpa no outro, e agora propõe um corte de gastos por 20 anos. É uma coisa intolerável, uma coisa assintosa, e isso muitas vezes é traduzido pelos meios de comunicação com palavras muito suaves, né? Não vai aumentar em relação ao ano anterior, não, vai reduzir. O ano anterior era uma base baixa, então sobre essa base vai reduzir, a população aumenta e o SUS está em construção, então a conta não fecha. Você vai ter, inclusive, há cálculos que dizem que você vai ter mais doenças que vão ter impactos na saúde maior, com custos mais altos do que a própria poupança que você vai fazer com essa redução dos recursos. Nossa, o cenário é o pior possível. Vamos aproveitar, a gente ainda tem alguns minutinhos nesse bloco, para colocar mais internautas na conversa aqui. Natália Gold, parece. Qual o papel da internet nessas eleições? Sim. Alguns estudos apontaram que entre 18% e 23% dos eleitores acompanhariam pela internet. E é um número elevadíssimo. Tem pessoas que pensam que isso é baixo. Não, porque ainda nós temos um índice de exclusão digital no país bastante elevado. Para acessar diretamente, né? Quer dizer, com banda larga em casa, porque a maioria das pessoas acessa pelo trabalho, em casa de amigos, e alguns diretamente nas suas casas. Então, considerando o índice de exclusão digital, é um percentual significativo. Ocorre que a internet é um pouco a terra de ninguém. Então, há todo tipo de prática que, às vezes, desrespeita as regras do jogo. E do jogo democrático. Nem estou falando do jogo instituído, porque esse aí, hoje, ele, né, não está muito bem definido. Mas perceber que esse é um momento de debate, de aprofundamento das ideias. Então, tem candidatos que acabam utilizando mais esse espaço, porque conseguem, de algum modo, multiplicar. Mas o que eu vejo de mais sério é que está se criando um antagonismo, uma polarização em campos, e aí não vou definir se é esquerda ou direita, porque isso para a população, de modo geral, não é claro, esse debate ele não ocorre, de modo geral, com a população, mas essa polarização ela é ruim, porque, na verdade, quando as pessoas só recebem matéria, só procuram assuntos relacionados à sua percepção de mundo, não é? Tipo, tem uma visão mais conservadora, só lê determinada revista, né, determinado jornal. Então, na internet, como tudo depende dessa conexão de rede, né, ou dos códigos binários, então a pessoa acaba trazendo para ela somente informação desse campo. E ela vai, de algum modo, sedimentando aquela visão. E o outro lado do mesmo modo. Ou seja, as redes sociais acabam ajudando a parcializar o debate. Porque os algoritmos das redes sociais escolhem os conteúdos em relação àquilo que você busca ou que você tem mais acesso. Então, ele só te dá aquilo, né? Então, só fica reiterando a mesma coisa, embora muitas outras coisas estejam acontecendo na rede. O que, aliás, é um bom toque para quem não navega muito na rede, variar suas buscas, né? Inclusive, dentro do Google, você entra, o Google é o maior buscador da web no mundo, tá certo? E dentro do Google você tem, inclusive, chaves, né, para conseguir variar as suas buscas. É importante que faça isso para você entender que aquilo que você recebe não é o que tem na internet, é uma pequena fatia do que tem na internet, né? Sim, mas eu vou pegar um outro aspecto, assim, que a internet, ela ajuda muito as candidaturas proporcionais. As candidaturas, no caso da eleição municipal, de vereadores. Sim. Porque esses têm pouco espaço e a maioria dos candidatos são pouco
conhecidos. E eu penso que esse aspecto a gente tem que tentar aprofundar também. Nós não temos uma renovação das câmaras ou uma renovação na política de modo geral, porque quem está dentro dos gabinetes, quem já tem mandato, de algum modo, nesse período de 4 anos, com verbas de gabinete parlamentar e etc., ele acaba desenvolvendo algum tipo de política com seus eleitores. Então, as outras pessoas novas que entraram na política, em todos os partidos, elas, além de terem menos espaço, porque elas não têm essas articulações dentro do partido muito afinadas, elas também não têm, elas são pouco conhecidas. Então, as chances delas diminuem muito. Então, elas têm tentado usar ferramentas bastante da internet. Mas o que eu quero abordar com isso é o aspecto da renovação da política. É necessário uma mudança nas regras aí da reforma política, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos ter uma renovação da política. Esse é o mais grave. E por isso que temos há muito tempo as mesmas pessoas dentro do Congresso Nacional, com as mesmas ideias, votando as mesmas propostas. Há estudos que mostram que o viés daquele campo político ou daquele deputado é sempre em cima daquela questão. Quer dizer, não há uma preocupação social. Se elege em cima do voto, mas você não tem uma preocupação de atender as demandas sociais. E isso parece óbvio, mas isso não é dito. Não é dito, não está no debate. Muito pouco discutido. Eu preciso fazer um intervalo, a gente já estourou o tempo do primeiro bloco, mas a gente já volta com esse importante debate, importante, interessante e bacana. Tá gostosa essa conversa aqui, fica aí com a gente. Até já.